Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje dando continuidade ao projeto da nossa escola dominical, que é de todo sábado trazer para a igreja um resumo de algum livro que sirva para edificação, para abençoar a vida dos irmãos. E a gente está nessa série aí, temos feito alguns apontamentos já de diversos temas, sobre diversos livros importantes. E hoje eu trago uma literatura aqui de um grande autor, que é o reverendo John MacArthur. Ele é um expositor da Bíblia, é um pastor, teólogo, escritor, professor. Ele tem diversos livros já publicados. Ele é uma figura conhecida, né, pelo seu zelo com as escrituras sagradas. Além disso, é uma pessoa muito didática na forma de transmitir os ensinamentos dele. E eu vou falar sobre esse livro daqui, de autoria dele, que é Como Estudar a Bíblia. Esse livro é uma sugestão de leitura também, é uma indicação que a gente faz, é um livro excelente para a gente, de repente, dar de presente aí. Ele está disponível em meio digital, em meio físico. Eu já vi ele sendo vendido em várias livrarias, Saraiva, Cultura, diversas. De vez em quando você encontra ele lá no meio de alguns livros sobre religião, né? E é um livro que ele é pequeno no seu tamanho, tem 140 páginas aproximadamente, escrito com uma letra suficiente, bem tranquila de fazer a leitura. É uma leitura rápida, mas muito profunda, porque o conteúdo dele é muito importante. O próprio título já diz isso, claro, e ele é gigante no conteúdo. Então eu creio que é muito importante a gente transmitir alguns conceitos básicos desse livro. Ele está organizado da seguinte maneira, estou vendo aqui nas minhas anotações. São três grandes tópicos que o autor aborda nesse livro. O primeiro deles é o poder da palavra na vida do cristão. Não sei se está dando para enxergar daqui. Ele está dividido em duas partes, né? O segundo grande tópico que ele trabalha é quem pode estudar a Bíblia. E, em terceiro lugar, ele faz um capítulo que é do mesmo nome do livro, né? Que é justamente como estudar a Bíblia. Nosso foco aqui nesse vídeo de resumo, vai ser na parte inicial e na parte final, né? Ele inicia falando sobre a importância da Bíblia por si mesma. Por que a Bíblia ela é essencial, né? E logo a primeira frase desse livro já é marcante. Eu achei fantástico isso. Ele diz: é vital que todo cristão saiba como estudar a Bíblia. Mais uma vez, uma frase curta, simples, objetiva, concisa e que vai direto ao ponto. E ela carrega dentro de si uma profundidade enorme. Então esse é o tom desse livro. É um assunto essencial que é trabalhado de uma forma muito didática, muito tranquila, muito fácil de ser apreendida. Ele inicia falando sobre 7 atributos da Bíblia. A gente vai começar falando deles aqui. O primeiro deles é que a Bíblia é infalível. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Então, a lei sendo perfeita, ela indica que Deus é perfeito. Nós sabemos que a lei é perfeita porque o autor da lei, que é o nosso Deus, ele é perfeito. Então a sua palavra, né, ela é igualmente perfeita, não tem erros, não tem enganos. E isso vale, ele frisa aqui, o autor, para os escritos originais. A Bíblia ela foi transmitida em hebraico e aramaico, lá no Antigo Testamento, e depois no grego, né, o grego antigo, no Novo Testamento, né? Então ele fala o seguinte: essas palavras recebidas, né, que Deus inspirou homens, né, através do seu Espírito Santo para falar, essas palavras originais, elas são livres de erros. Nós temos hoje em dia traduções que são feitas com muito zelo, com muito cuidado. A gente precisa lembrar disso também. Os chamados autógrafos, né, os escritos originais da Bíblia, eles são palavra de Deus revelada, perfeita. E o segundo atributo que nós temos aqui sobre a Bíblia é que ela é inerrante. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura.
Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ou seja, a Bíblia ela é livre de erros. Ela é válida igualmente em todas as suas partes. A gente não pode cair na armadilha moderna que tem criado aí, de dizer que só uma parte ou outra da Bíblia vale a pena você estudar, conhecer, pregar, e outras partes não, essas daí já estão antiquadas, não servem mais para os nossos dias. Isso é uma armadilha de Satanás para as nossas vidas. A Bíblia, toda ela, é infalível e é inerrante. E o terceiro atributo que nós temos é que ela é completa. João, no final de Apocalipse, ele registra a parte final da revelação de Jesus Cristo a ele, que fala exatamente o seguinte: nada acrescente, né, a essas palavras que foram reveladas, porque senão os flagelos, os castigos vão ser acrescentados à sua vida. E nada retire dessas palavras, para que as bênçãos prometidas àqueles que perseveram não sejam retiradas também da sua vida. Então a palavra de Deus, ela deve ser encarada como ela é, completa. A gente não pode acreditar em uma revelação, em um sonho, em uma visão, em algo do tipo que venha a contrariar a palavra de Deus. Porque a revelação do nosso Deus, ela se deu através da Bíblia. E essa revelação cessou e ela é completa. Nós temos aqui a revelação do que Deus julgou necessário revelar ao homem. Então qualquer sonho, interpretação, visão, tudo isso tem que ser analisado à luz da palavra de Deus, né? Se Deus fala através de outros meios, esses meios precisam estar em conformidade com as Escrituras. Em Gálatas 1:8, Paulo traz um aviso muito sério. Ainda que um anjo pregue um evangelho que vai além do que foi ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, isso é anátema, maldito. A gente deve rejeitar, mesmo que um anjo desça dos céus pregando algo que está além da Bíblia, que é a palavra de Deus. E isso leva a perfeição e a completude da Bíblia, leva ao quarto atributo, que é a autoridade. A Bíblia é autoritativa, como o autor chama. Em Isaías 1:2, ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Quando Deus fala, todos ouvem e obedecem, porque cabe a Ele a autoridade final. Ele é quem tem autoridade. Ele é quem manda e desmanda. Então a sua palavra é também autoritativa. Mais uma vez em Gálatas, dessa vez no capítulo 3, versículo 10, nós lemos, na versão aqui do autor: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Isso é uma reivindicação de autoridade que a Bíblia faz sobre si mesma. E por causa disso, desses quatro argumentos aqui, desses quatro atributos, que nós já aprendemos sobre a Bíblia, nós chegamos no quinto, que indicam que ela é suficiente. A gente já tocou um pouco nesse assunto sobre ela ser completa, mas no ponto aqui que nós vemos é que ela é suficiente, e é suficiente para várias coisas. Em primeiro lugar, ela é suficiente para a salvação. 2 Timóteo 3,15. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe salvação de outra forma que não seja por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia, como nós estudamos, né, aí no início do nosso ano, ainda presencialmente, nas nossas classes de escola dominical, toda a Bíblia, não somente o Novo, mas também o Antigo Testamento, aponta para Jesus Cristo, aponta para a salvação. Então toda a Bíblia ela é suficiente para a salvação, porque toda ela aponta para o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé. Além da salvação, a Bíblia é suficiente também para a nossa perfeição. E aí você pode perguntar, mas Luiz, como é que o homem pode fazer alguma coisa para ser perfeito? Não pode fazer nada. Mas a Bíblia ela é suficiente para a nossa perfeição. A incapacidade da perfeição é nossa. A Bíblia ela é suficiente. Ela aponta tudo o que deve ser feito para que nós alcancemos a perfeição. A falha, o erro está em nós pelo nosso pecado. E isso está no versículo seguinte, de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja,
para a instrução, para os princípios da sabedoria, para o padrão divino, né? Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. A Bíblia, ela indica o caminho de maneira clara, de maneira direta. Ela é suficiente para indicar o caminho da perfeição. A Bíblia, ela é suficiente também para a esperança. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito no passado, né, referindo-se à Bíblia, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quer dizer, a Bíblia, ela é fonte de paciência, de conforto, e ela nos dá esperança agora e para sempre, porque nós cremos em todos esses atributos que já vimos sobre ela. E por fim, ela é suficiente em sua bênção. O homem que observa atentamente a lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Então, se você quer obter a felicidade, se você quer ter uma vida abençoada, pare de seguir um pregador, pare de seguir conselhos de autoajuda, pare de seguir, siga em primeiro lugar a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é suficiente para a bênção. Tiago 1:25 foi o versículo que eu li aqui do livro. E no sexto atributo, nós temos aqui a Bíblia como eficaz. Isaías 55:11, texto muito conhecido dos irmãos. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra, meus irmãos, ela é eficaz. Ela cumpre aquilo que ela se propõe a fazer. Ela não é uma palavra morta. Ela não é uma promessa vazia, como a promessa de um político, de uma pessoa que é sua amiga e te passa a perna, te bota para trás. A Bíblia, ela cumpre, de fato, aquilo que ela se propõe a cumprir. Por quê? Justamente pela sua origem. Ela é palavra de Deus. Então, como tal, ela é perfeita, ela é infalível, ela é inerrante, ela é completa, ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é eficaz, como o nosso Deus é. 1 Tessalonicenses 1:5, nós vemos aqui sobre a eficácia das Escrituras. O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Quer dizer, a gente escuta a palavra de Deus, não são apenas palavras vazias, soltas, jogadas ao vento, como algumas pessoas tentam distorcer dessa maneira. Quando a gente ouve a palavra, ela se manifesta, existe poder na palavra de Deus. Ela vem com o Espírito Santo e ele garante que ele faz tudo aquilo que ele vai dizer que faz. Além de tudo isso, por fim, nós temos a Bíblia com um atributo de determinação. Ela é determinativa, como o autor chama. A forma como a gente responde à palavra de Deus determina a essência da nossa vida e o destino eterno. Ele explica melhor isso lá em João 8, usando o texto de João 8,47. Jesus falando: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, o que determina se você é de Deus ou não é se você ouve a palavra de Deus ou não. E aí a gente vê a importância da palavra. E aí a gente vê o engano que muitas pessoas hoje têm vivido em falsas teologias que estão baseadas na realidade em coisas humanas e desprezam inteiramente o estudo da palavra de Deus. O que a gente ensina para as nossas crianças desde muitos e muitos anos é que a base da vida cristã é leia a Bíblia e faça a oração. Então não adianta você ler a Bíblia de maneira desregrada, descuidada. Você precisa entender o que você está lendo, saber por que você está se alimentando ali daquela leitura. É porque ela provém de Deus. E esses atributos dela fazem com que ela seja essencial na vida do cristão. Além desses 7 atributos, aqui nessa primeira parte ele também vai falar de cinco áreas, né, básicas que provam que a Bíblia é verdadeira. Ele usa essa palavra aqui, provam que a Bíblia é verdadeira,
Eu particularmente acho um pouco complicado falar dessa maneira, porque pode dar a falsa sensação de que a Bíblia precise de uma coisa externa, de algum fator externo para provar que ela é verdade, né? Eu diria, no caso, que há uma confirmação externa, uma comprovação, mas é com essas palavras que o autor colocou aqui. E a primeira área básica que mostra, né, a autenticidade da Bíblia é a experiência. A Bíblia, ela fala por si mesma, ela fala ao seu coração, e se você é um cristão verdadeiro, se você tem amor às Escrituras, você sabe que ela é verdade. Você não precisa, no caso, que alguém confirme para você, que alguém te fale, olha, aquilo ali que eu aprendi, aquilo ali é verdade mesmo. Não, você sente isso no seu coração e você entende com a sua mente, e isso no seu ser faz sentido o suficiente porque você experimenta a verdade daquilo. Então a gente tem aqui essa primeira confirmação. A segunda é a ciência. Eu creio que a gente poderia fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo disponível assim agora. A ciência, ela mostra repetidas vezes que a Bíblia, mesmo não sendo um livro científico, um livro que se propõe a fazer ciência, ela nunca contradisse a ciência. Isso é uma falácia, isso é um engano que as pessoas tentam fazer, os cristãos às vezes creem no intuito de diminuir a sua fé. Na verdade, a ciência tem comprovado a Bíblia ao longo de anos e anos, em diversas áreas, seja em questões de saúde, em questões, no caso, até mesmo genéticas, a história e a arqueologia são confirmações aí, dão confirmações constantes de que a Bíblia ela é verdadeira de fato, né? Em terceiro lugar, nós temos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro de toda a Bíblia, que é o assunto central, a obra redentora de Jesus Cristo é o ponto central de toda a Bíblia, né? E a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição estão extremamente bem documentados, né? Não somente pela Bíblia, mas também em outras fontes fora dela. E isso nos aponta para a veracidade da palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 5,18, né, que não vai passar um i nem um tio da palavra de Deus, nem da lei, né, até que tudo se cumpra de fato. Então, o nosso Senhor Jesus é o assunto principal da Bíblia e ele dá a validação para as Escrituras Sagradas. É bom lembrar que lá em Lucas 24, ele fala da validade da lei, dos salmos e dos profetas, mostrando que tudo era sobre ele, tudo é apontando para ele. Inclusive o Antigo Testamento, como nós já estamos vendo aqui na nossa revista, que, se Deus quiser, em breve nós vamos concluir. Em quarto lugar, o que prova que a Bíblia é verdade são os milagres. São, de forma mais genérica aqui, os sinais. Na época apostólica, Deus concedeu alguns dons ali àquelas pessoas, daquele grupo restrito de pessoas, para que eles pudessem fazer sinais e serem acreditados, né? Que as pessoas vissem de fato que eles estão ali sob a autoridade divina, da mesma forma que Moisés também, ele recebeu de Deus o poder para lançar pragas sobre o Egito, para tirar do seu cajado, jogar no chão e ele se tornar uma serpente, colocar a sua mão no peito e tirando ela estivesse leprosa. Enfim, são sinais que servem aí como uma comprovação da autoridade. E a Bíblia carrega milagres assim que você não tem como duvidar. Estão bem documentados, estão bem registrados e carregam em si uma prova do poder de Deus e também da validade da palavra. Quinto lugar é a profecia. Mais um assunto fantástico para a gente trabalhar, que infelizmente nós não temos muito tempo para falar sobre tudo aqui. Mas a Bíblia ela é extremamente precisa nas suas profecias. As profecias que já se cumpriram, né, no nosso tempo, nós podemos olhar para trás e analisando, a gente vê que, humanamente falando, seria impossível uma pessoa fazer uma análise, uma previsão que chegasse naquele grau, no caso assim, de precisão. Você dar detalhe do detalhe do detalhe, 100, 200, 300, 1000 anos antes daquilo acontecer. Então,
a capacidade que a Bíblia tem de fazer profecias e elas se cumprirem num tempo posterior, muito tempo depois, sem nenhuma dúvida, é algo sem precedentes no mundo. Nenhum outro texto, nenhuma outra religião, nenhum outro mago sábio teve a capacidade de fazer o que a Bíblia tem. A Bíblia já provou a sua validade por meio das profecias que já se cumpriram. E aquelas que ainda vão, pela fé, se cumprir, nós temos a certeza de que elas, de fato, são tão válidas quanto aquelas que já se cumpriram. Vamos passar agora aqui rapidamente para 6 benefícios de estudarmos a Palavra de Deus. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de benefícios. E ele fala sobre esses benefícios aqui, citando rapidamente eles. A Bíblia, ela é a fonte da verdade. A verdade, ela não habita em uma racionalidade humana, em um desenvolvimento de pensamento, em uma capacidade de raciocínio, de retórica, nada do tipo. Jesus é a verdade. Jesus, ele é revelado na Bíblia. E ele é a verdade. Então a Bíblia, ela é uma fonte da verdade de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é fonte de felicidade. Nós já vimos aqui que ela é suficiente para abençoar, né? E ela é a fonte da nossa verdadeira alegria. Ela é a fonte da vitória, porque ela nos mostra que Satanás, ele já está derrotado. A Bíblia, ela tem esse caráter. Ela conta o início e o fim. Satanás, ele já está derrotado. E essa vitória nós recebemos pela fé também, através de Jesus Cristo. Sobre os demônios, sobre a tentação, enfim, a Bíblia, ela é fonte de vitória sobre o mal, sobre aqueles que se rebelam, que ousam se rebelar contra Deus. A Bíblia, ela também é fonte de crescimento, não é? Pedro vai falar do genuíno leite espiritual. 1 João também nós temos aqui um estudo sobre os padrões do crescimento, né? Falando aí para os jovens, para os pais, para os filhos. A Bíblia também, em quinto lugar, ela é fonte de poder, ou seja, nós nos apossamos da bênção de termos o poder do Espírito Santo sendo manifestado nas nossas vidas através desse processo de nós nos alimentarmos da palavra, né? Em sexto lugar, a Bíblia, ela é uma fonte de orientação. Então, aqui ao final desse benefício de número 6, o autor coloca algumas aplicações para você refletir, né, sobre tudo isso que a gente viu, do poder da palavra em si mesma, né? Nós devemos acreditar na Bíblia, honrar a Bíblia com a nossa vida, amar a Bíblia com as nossas atitudes e pensamentos, obedecer a Bíblia na nossa vida prática, diária, no cotidiano, lutar pela Bíblia, ou seja, batalhar pela fé que ela revela, pregar a Bíblia a tempo e fora de tempo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? E por fim, a última aplicação é estudá-la, sermos diligentes em estudar a palavra. O capítulo sobre quem pode, né, entender a Bíblia, ele é muito interessante, porque ele revela uma verdade que muitas vezes a gente esquece. A Bíblia, a mensagem da cruz, né, que é a mensagem central do Evangelho, de toda a Bíblia, ela é loucura para aquele que não crê. Então, nem todo mundo está habilitado. Apenas os eleitos de Deus, eles estão habilitados a entender de maneira correta e se empenhar nesse processo aí de conhecer a palavra de Deus, né? Então ele separa aqui, digamos assim, um perfil das pessoas que as pessoas precisam ter para poder entender corretamente a Bíblia. Ele coloca as características aqui.
primeiramente, óbvio, né, você precisa ser um cristão. Se não for um cristão, você vai entender a Bíblia apenas de maneira intelectual, como se fosse uma curiosidade histórica ou algo do tipo. Em segundo lugar, devemos ser diligentes. E aí ele fala também, vai falar mais lá na frente, sobre a questão da profundidade. Seria importante você ter profundidade no seu entendimento. Sem diligência, né, sem empenho verdadeiro, você não consegue se aprofundar. Ter um desejo forte, e aí está conectado com a quarta exigência também, que é buscar santidade. Ou seja, você ter um desejo muito firme e muito bem direcionado para você entender a palavra e usá-la na tua vida através do Espírito Santo para você dar bons frutos, agradáveis a Deus. Em quinto lugar, a exigência é que você seja controlado, né, dirigido mesmo pelo Espírito Santo, que é aquele que pode nos fazer lembrar e entender as verdades da palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119 fala em diversos versículos, e inclusive no verso 18. Palavra muito interessante. Exigência de número 6 é ter uma vida de oração, porque nós não podemos compreender a palavra por conta própria. Precisamos do poder do Espírito Santo, da presença de Deus ao nosso lado, para nos convencer das verdades que nós vamos lendo e nos fazer entendê-las. Aí ele vai abrindo aqui o capítulo final do livro, que é Como Estudar a Bíblia. Ele fala o seguinte: espero que por causa desse estudo você seja capaz de focar em algumas das coisas incríveis que o esperam ao abrir as Escrituras. E aí ele dá 4 fundamentos para que você entenda de modo autêntico e verdadeiro a palavra de Deus e possa aplicá-la no seu dia a dia, né? Então nós já vimos aqui por que a palavra de Deus ela é tão importante. Na verdade, mais da metade do livro envolve essa discussão, essa exposição que ele faz. Já vimos aqui quem pode entender verdadeiramente a palavra, e agora vamos ver 4 fundamentos simples que encerram aqui o resumo desse livro. O primeiro deles talvez seja muito óbvio, mas leia a Bíblia. É simples assim. Mas às vezes é tão difícil da gente colocar na prática, né, meus irmãos? Para a gente conhecer, para a gente estudar a Bíblia, a gente precisa ter contato com ela, com o texto bíblico. E ele dá uma sugestão aqui de leitura para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. A sugestão que ele dá é que o cristão leia o Antigo Testamento pelo menos uma vez por ano. Ele fala que os 39 livros do Antigo Testamento, eles podem ser lidos se você investir cerca de 20 minutos por dia. E aí ele orienta também sobre a linguagem, né, o idioma do hebraico, ele ser um pouco mais narrativo, mais direto. Ou seja, você pode fazer uma leitura, digamos assim, mais fluida, mais não rápida, mas direta, entende? Porque você consegue captar bem o sentido em uma leitura sequenciada. O Novo Testamento, ele traz a plenitude da revelação. Ele até cita aqui em Colossenses 1, de 25 e 26, mostrando, né, que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações agora foi manifestado a seus santos. Quer dizer, ele está falando aqui do Novo Testamento. Ele mostra que até mesmo por conta dessa questão de ser um texto que revela um mistério antigo, oculto, ele sugere que o idioma grego é mais adequado realmente para isso, porque trata de coisas mais conceituais, mais filosóficas. Então, exige que você se aprofunde um pouco mais, que você se empenhe mais, e repetir a sua leitura vai te ajudar a compreender esse texto. Então, para o Novo Testamento, ele sugere o seguinte: separe um trecho que você quer estudar e se empenhe em ler esse mesmo trecho repetidas vezes durante um mês. Então ele garante que dessa forma você vai ter muito mais profundidade no entendimento daquele texto. Talvez seja um pouco difícil manter a perseverança, mas ele crê que esse formato de leitura é o mais adequado para o Novo Testamento, para você fazer uma imersão, você mergulhar mesmo ali no texto do Novo Testamento, certo? E aí ele prossegue falando um pouco mais sobre esses princípios de leitura,
dizendo o quanto que é essencial que o crente ele tenha essa vida de leitura, de contato constante com a palavra de Deus. E aí ele dá o segundo fundamento, que é um fundamento importantíssimo, que é o da interpretação da Bíblia. Existem muitos métodos de se interpretar a Bíblia. O método aceito, né, e colocado aí como o mais correto pela nossa teologia reformada é o método gramático histórico gramatical, eu sempre confundo o nome, mas ele toca aqui nesse ponto, falando o seguinte, que existem alguns erros, né? E esse método da teologia reformada, ele busca exatamente evitar que esses erros aconteçam. O primeiro erro é fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. E nós não podemos cair nesse erro. Então, estudar a estrutura do texto, né, gramaticalmente falando, e o contexto histórico em que ele está inserido, ou seja, a cultura da época, o que estava acontecendo ali, que motivou aquela fala daquela forma, isso é que vai ajudar a gente a interpretar corretamente a Bíblia, né? E ele fala, além de evitar esses erros aqui, que o principal é esse, nós devemos evitar as interpretações superficiais. Então, cuidar para que a gente não caia naquela armadilha de passar batido num texto que é muito profundo, que tem muito a dizer, né? E a nossa leitura profunda, especialmente do Novo Testamento, ajuda muito a gente a cumprir esse princípio aqui, evitar essa interpretação bíblica superficial, ou seja, olhar para o texto, se aprofundar nele e deixar que o significado do texto de fato venha até nós. Isso é a chamada exegese. Teremos inclusive amanhã um exemplo disso aqui mesmo no nosso canal, tá bom? Um outro cuidado que ele fala sobre a interpretação é não espiritualizar. Parece meio contraditório, mas ele cita um exemplo aqui, em Atos 27 e 29. As pessoas estavam em um navio, Paulo estava nesse navio, né, sendo conduzido, preso, e ele fala que ouviu um sermão de uma pessoa falando das 4 âncoras, porque o texto diz, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. E aí ele fala que o pregador disse que era a âncora da esperança, a âncora da fé, a âncora disso, daquilo. E aí ele mostra um exemplo de um exagero, de espiritualizar, no caso, algo que não tem um significado espiritual. Uma âncora não é fé, esperança, isso, aquilo. Não, uma âncora ali é uma âncora, é um pedaço de metal que é usado para guardar o barco dele não ficar à deriva, né? Então é muito fácil espiritualizar demais as coisas, mas a gente deve ter cuidado. A gente deve se aprofundar naquilo que é espiritual e deixar o sentido do texto fluir. Aí ele mostra aqui que a Bíblia ela é usada também para interpretar a ela mesma. A gente deve ter esse cuidado, né? Lembrando que a gente tem em mãos, a maioria de nós pelo menos, a gente só tem uma tradução. Então, às vezes tem uma dificuldade ou outra aí que pode ser tirada, de repente consultando alguém que tem conhecimento do grego e do hebraico, consultando alguma literatura, enfim. A gente deve ter cuidado com essa questão da língua, a questão da diferença cultural e o que ele chama também de distância histórica. Ou seja, são questões aí nas quais nós estamos um pouco afastados do texto original por alguns anos, por alguns quilômetros, milhares de quilômetros que nos tornam geográfica, historicamente diferentes, e aí isso acaba trazendo problemas de interpretação, e ele manda que a gente tenha esse cuidado mesmo para fazer um estudo correto da Bíblia. Por fim, os 2 últimos fundamentos, né, depois aqui da leitura e da interpretação, são muito ligados, porque o fundamento de número 3 é meditar na Bíblia, cumprir aquilo de Deuteronômio 6, né, que a lei habite de fato nos nossos corações e em tudo que venhamos a fazer, e que no número 4, o fundamento 4, a Bíblia seja ensinada. Ensinar uma coisa é um dos melhores métodos de você fundamentar aquele conhecimento, sedimentar aquele conhecimento na tua vida. Então, ficam aqui esses 4 fundamentos.
né, por último agora aqui, meditar e ensinar a palavra, transmitir aquilo que você aprende desse livro maravilhoso que é a Bíblia, que é um reflexo da perfeição, da majestade e da grandeza do nosso Deus. A nossa oração é que você tenha sido abençoado por esse resumo. Fica aqui essa indicação de literatura. É um livro excelente, pode abençoar muito a sua vida, e esse é o nosso desejo. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e que tenhamos um ótimo final de semana na presença do nosso Deus.